Olá, pessoal. Iniciamos hoje o nosso encontro para discutir o tema de psicofarmacologia. Nesse tema, nós vamos discutir um pouco sobre o conceito da psicofarmacologia, vamos falar também sobre o efeito dos medicamentos, certo? Quais são os principais pontos que o psicólogo precisa ficar atento, além, claro, de entender o processo de ativação, certo? E a atuação e efeito dos psicofármacos. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para a nomenclatura, que é o tema da nossa aula, sendo ela a psicofarmacologia. Observem que quando falamos na terminologia psicofarmacologia, nós temos o termo psico, que faz alusão especificamente a drogas e medicamentos que atuam na mente, certo? Fármaco, que faz alusão justamente aos fármacos, e logia, que faz alusão ao termo de logos, que significa razão e estudo. Então, nós temos os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, ou seja, o estudo dos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, certo? Então é importante a gente já começar a entender que o tema ele vai abordar medicamentos cujo seu foco de atuação está no sistema nervoso central. E o que é que está relacionado com o sistema nervoso central? Nós temos a cognição e o comportamento, certo? Então, esses são os dois principais pontos que nos leva a ter uma atenção mais específica, em especial quando se trata dos psicofármacos. Então, inicialmente, é importante pontuar que os psicofármacos eles apresentam características bem marcantes, porque o seu foco de ativação, a sua célula-alvo são células do sistema nervoso central. Porém, existem particularidades acerca de sua organização, classificação, efeitos terapêuticos e colaterais. Então, vamos falar um pouco da utilização desses psicofármacos. Porém, para falar da utilização dos psicofármacos, é muito importante a gente entender, por exemplo, que essa linha de estudo, essa corrente que estuda a psicofarmacologia, ela se debruça especificamente com o entendimento em como os indivíduos, certo, vão lidar com o efeito do psicofármaco. Partindo do pressuposto que o psicofármaco ele tem como propósito a diminuição e até mesmo a remissão de um sintoma, de uma patologia, certo? De uma psicopatologia, a grande questão é quais são os fatores que auxiliam na adesão do tratamento, certo? E quais são os fatores que interferem e acabam dificultando a adesão ao tratamento. A psicofarmacologia é uma área que acaba se debruçando em discutir, não só discutir o efeito, mas também o efeito colateral, dialogando com a proposta de aumento da adesão, certo? E o trabalho dos profissionais de saúde, em que pese, no nosso caso, o trabalho do psicólogo no entendimento do efeito e da ativação desses psicofármacos e como o indivíduo, através do seu comportamento, irá lidar com o efeito dessa medicação no sistema nervoso central, certo? Então, antes de mais nada, é importante salientar que o uso de drogas ou de substâncias psicotrópicas, certo? Objetivo de alterar o nível de consciência, certo? E a ideia da alteração do nível de consciência
é basicamente relacionado com efeitos psicotrópicos, certo? Sendo que esta utilização ela pode estar condicionada ou não a um tratamento desde os primórdios, né? A ideia de tratamento a nível de intervenção para males, seja a nível de intervenção para cuidados, certo? Específicos. É muito importante a gente entender como se dá essa organização e que o tratamento, através do uso dos psicofármacos, tende a apresentar uma característica bem marcante em função de cada indivíduo, pois cada indivíduo ele apresenta uma forma a nível orgânico, certo? Ou seja, é o que nós vamos discutir quando falarmos um pouco sobre a taxa de biotransformação, que é a forma como um medicamento ou uma droga interage com o nosso corpo e como o nosso corpo interage com o medicamento, mas também com relação à expectativa do efeito da medicação, porque tem um aspecto também psicológico quando pensamos e discutimos a temática da psicofarmacologia, certo? É importante entender que o uso de substâncias para a ativação, aumento, no caso, acelerar o funcionamento do sistema nervoso central, diminuir ou perturbar, ou até mesmo reequilibrar, certo? Um desconforto a nível específico, não é uma prática específica exclusiva dos seres humanos. Outros animais também utilizam de substâncias, de alimentos, né? Nesse caso, frutas, plantas, que lhes permite alterar o seu estado de consciência ou o nível de funcionamento. Nesse sentido, podemos entender que os medicamentos, ou melhor, que as drogas psicotrópicas, elas apresentam uma história universal, certo? Na perspectiva da organização da espécie humana. Essa utilização, ela tem mais de um motivo, de uma causa, certo? Muitos autores chamam a atenção que em práticas religiosas, mágico-religiosas, estão sendo associados o consumo e a utilização de psicotrópicos, ou com o objetivo de autoconhecimento também, além da utilização para práticas de cura, para práticas de divinação, auxílio à caça, certo? Como também para a produção artística, ou seja, os fatores que levam os indivíduos a usar diversos tipos de substância, certo? Eles são bem variados, seja para tratamento, seja a nível ritualístico, seja para a caça, por exemplo, certo? Ou a prática esportiva. Isso vai variar bastante. Na verdade, isso sempre variou ao longo da história, certo? Da civilização. Porém, isso foi ganhando uma maior repercussão, principalmente com o processo da industrialização, certo? Nesse momento, eu dou um pulo, na verdade, porque eu faço um marco desde os princípios, em que a gente não sabe exatamente quando começou o consumo, porém, temos uma ideia que esse consumo de psicotrópicos, ele é tão antigo quanto a utilização dos alimentos e a migração, certo? Da espécie humana, nesse caso do hominídeo, certo? Agora, quando falamos especificamente dos psicofármacos, o que é que acontece? Psicofármacos. O que é que acontece? Certo? Nós precisamos ter uma atenção bem redobrada. Por quê? Porque os medicamentos psicotrópicos, ou seja, medicamentos voltados para ativação no sistema nervoso central, certo? Esses medicamentos, eles trazem como principal marco o século XX, certo? Século XX, em especial a década de 50, certo?
Os primeiros medicamentos direcionados para tratar alterações, certo, cognitivas ou psicopatologias, datam do final da década de 40, ou seja, 1949, e o início da década de 50, certo? Esses medicamentos, eles foram tratados especificamente, nesse caso, o lítio, ele foi utilizado especificamente para o tratamento dos episódios maníacos. Então, é importante a gente entender que, a nível histórico, os psicofármacos, eles têm uma história relativamente curta. Por que relativamente curta? Porque, de forma bem clara, a sua aplicação, certo, no tratamento de transtornos psiquiátricos, ela começou na metade do século passado. Em especial, com a utilização do lítio, mas também um dos grandes marcos foi a utilização do antipsicótico clorpromazina, certo? Por Delay e Deniker, na década de 50, em que a utilização desse psicofármaco foi direcionada para o tratamento dos sintomas de esquizofrenia. Leia-se. Tem uma curiosidade quando falamos acerca da utilização dos psicofármacos, porque nem sempre os psicofármacos nasceram com a vocação de psicofármacos. Muitos foram descobertos, por acaso, na utilização do tratamento de outras patologias não psiquiátricas. A exemplo, a própria clorpromazina. Outro medicamento também que surgiu de forma semelhante foi o inibidor da monaminoxidase, o Zimaus, que tem como característica que surgiu para tratar casos mais graves de tuberculose, mas que foi identificado que havia uma melhora do paciente, do humor do paciente, e então começaram a aplicar a utilização dos inibidores da monaminoxidase para o tratamento da depressão, certo? É importante a gente entender, e aí é bom salientar, que os medicamentos psicofármacos, eles não são, em sua classificação, reducionistas e limitados. O que quer dizer isso? Quer dizer que um medicamento de característica psicotópica, antipsicótica, perdão, ou seja, um medicamento compreendido como antipsicótico, certo? Ele não é exclusivo, ou seja, seus efeitos não são exclusivos para o tratamento apenas dos sintomas psicóticos, certo? O mesmo acontece quando falamos dos antidepressivos. Os antidepressivos, por sua vez, não são apenas utilizados para tratar depressão. Por exemplo, existem antipsicóticos que são prescritos para tratar, por exemplo, casos de enxaqueca, ou utilizados como coadjuvantes nas intervenções de sedação, certo? Já os antidepressivos, por exemplo, como o cloridrato de fluoxetina, é um antidepressivo, mas que também é utilizado para tratar, tem uma janela terapêutica que lhe permite tratar também transtorno de ansiedade, certo? Assim como os ansiolíticos, que apesar de serem medicamentos voltados para o tratamento da ansiedade, também são utilizados como sedativos e calmantes. Outro medicamento são os estabilizadores de humor, que estão diretamente relacionados, em especial, para o tratamento de transtorno bipolar, certo? Então, assim, a classificação do medicamento é uma classificação que é um pouco arbitrária. Por isso, o primeiro tópico que é importante que você, aluno, entenda, que essa classificação, ela, por ser arbitrária, você não pode e não deve entender que se o seu paciente informa que faz uso de antidepressivo, não significa necessariamente dizer que esse paciente tem depressão, certo? E por quê? Porque o antidepressivo, ele pode ser, no caso, como eu citei a fluoxetina, ela pode ser prescrita para tratar, por exemplo, auxiliar no processo de emagrecimento, ela pode ser indicada para tratamento de ansiedades, certo? Ou de transtorno de impulso, como, por exemplo, toque. Leia-se, a classificação ela pode ser um pouco arbitrária, porque o medicamento ele
carrega uma extensão para além daquele transtorno para o qual ele foi classificado, certo?